Já vai começar. A conversa é boa, as ideias aparecem, a gente ri no caminho. É que tá no ar, é que tá no ar, onde você estiver, na TV ou no celular. Gente, olha, eu vou falar pra você, vou começar hoje, 14 de abril, então, com a minha profecia de todos os anos. Né? É vírus que eu peguei. Ah, que gostoso. Sífilis. Ah, sífilis, que legal. Ela começa ali e depois vem pro nariz, nasal. Aí fica tranquilo que já passei o período de contágio. Ah. Mas, gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Hoje, 14 de abril, né? Piscamos o olho, tem um Natal chegando aí. Calma já. Escuta o que eu tô falando. Tem feriado da semana que vem, Ai, né? que delícia, né, gente? Maravilhoso. Terça-feira já trouxe meu atestado, que Emerson quer trabalhar, né? Ah, o Emerson não tem o que fazer. Não, mas já tá tudo resolvido, vai ter problema. Não tem o que fazer, eu já vou trazer um atestado logo, porque tô fora. Ai, que isso, feriado. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente tá se aproximando da Copa do Mundo e a gente tem um atleta hoje aqui no nosso programa. Dois. Um atleta de vendas e o outro atleta físico mesmo. E aí eu queria abrir um convite aqui pra rapaziada da Panini pra vir aqui no nosso programa. Por quê? Porque você que, assim como eu, é figueirado em colecionar coisas, você não sabe uma coisa. Para você completar o álbum de figurinha da Copa, é quase R$1.000. Então, o que a gente faz? A gente convida alguém da Panini para chegar aqui para trazer o álbum pra gente com as figurinhas já completas, pra gente não desembolsar essa grana. R$1.000 dói, né? Verdade. E R$1.000 se você não tirar nenhuma repetida, que é impossível. Aí você vai tirando repetida, já era, meu filho. É um salário mínimo na Panini. Então, se você quiser vir no nosso programa, não é mesmo? Será que a galera continua... Lógico que sim. Sim, a molecada, né? Lógico que sim. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Depois, vale uma grana o álbum, viu? Vale uma grana o álbum completo. Se o Brasil ganhar essa Copa, então vai valer mais não vai ganhar, né, gente? Vai, eu acredito, Não vai ganhar. Não vamos ser otimistas. Eu gostaria muito que ganhasse. Por quê? Porque para ponto facultativo. Temos o Ancelotti, é um craque. É um craque em gerenciar a equipe. Por que ele não vai jogar se ele é um craque? Por que ele não vai jogar? Porque ele está em outra função. Função que... Vamos fazer o seguinte, vamos trazer nossos entrevistados aqui, porque eu sinto que existe uma colaboração. Tem um sabor... O Copa do Mundo aqui, gente, olha, eu vou falar pra você. Rapidinho, quem que tá na... Você não tá assistindo mais o BBB, né? Oi, gente. Eu assisti o Big Brother do nosso convidado, que ainda era... Isso aí, raiz. Época boa. Exatamente. Hoje em dia, tudo não pode. Gente, eu gostaria muito que vocês pudessem ver o que está acontecendo aqui no nosso estúdio agora. Do nada, uma cobra rastejando aqui. Não fala assim. Mas, deixa eu falar para você. O nosso primeiro convidado é ele, que é apresentador, comentarista esportivo e criador de conteúdo, com uma trajetória construída entre o esporte, a televisão e o digital. Ele é ex-atleta de basquete, ganhou projeção nacional após a participação no Big Brother Brasil e consolidou sua carreira como comentarista de NBA e cobertura de grandes eventos esportivos internacionais. Por pouco... Eu fiquei sabendo que por 10 centímetros. Não foi nerd e viveu trancado na frente de um computador. Por pouco a gente não perdeu ele para a Microsoft. Essa história eu ainda não sei. Ou para Samsung. Mas eu fiquei sabendo que ele não foi para a NBA por causa de 10 centímetros. Eu também. Eu também. Esse bastidor é primeira mão. 8,5 eu não fui. 10 centímetros é a sua altura. Exatamente. Se qualquer coisa eu podia desnascer e dar esse 10 centímetros para você, que não ia nem fazer falta pro mundo. Mas, hoje ele tem mais de 1 milhão de seguidores. R$1 que é aquela de cada história. R$1 de cada um. Era 1 milhão investido ali na Samsung e acabou a história, entendeu? A aposentadoria vinha, não precisava nunca mais sair de casa. E ele também comanda o canal Central de Basquete, aproximando o esporte do público de forma acessível e descontraída. Com o seu 1,90 m, veio aqui humilhar Emerson e eu. Seja bem-vindo ao nosso Circo Fê Medeiros. Obrigado. Ó a plateia. Olha, o pessoal da produção fez um negócio legal aí, esse resumão aí. A sua assessora me pagou. Muito obrigado, hein, Paty? R$50 e um Guaravinho. Rapaz, que isso? Obrigada, tá? Eu vou sair daqui grandão. Falaram tão bem de mim. Mais difícil foi você que construiu essa carreira, a gente obrigado pelo convite. Muito bom trocar essa ideia.
começando assim, desse jeito, já descontraído, a gente já fica à vontade, que a gente clima começa bom. assim pra depois pesar. Isso, não, mas quando eu cheguei aqui, você já olhou pra mim e falou, peraí, deixa eu ficar do seu lado. Até o final do programa eu fico em pé. Isso aí. Pra gente criar esse clima de constrangimento. Só lembrando Mas foi muito bom. Que hoje o programa começou atrasado, mas os nossos convidados estavam pontuais. Exatamente. Porque a gente costuma melhores do dar ano. um malho em convidado que chega atrasado. Então, aí é bom a gente frisar aqui mesmo que eles foram extremamente pontuais. Então, Deixa eu trazer o segundo pontual aqui para a conversa. Ele tem mais de 20 anos de experiência em marketing, publicidade e tecnologia, já passou por empresas globais como Google, Spotify e Microsoft, além de atuar em grandes marcas e agências como Carrefour, Santander, África e Havas. Hoje, como diretor sênior de vendas e operações para a América Latina da Samsung Ads, ele lidera a estratégia comercial na região em um momento de forte crescimento da publicidade nas TVs conectadas. E vale dizer também que é maratonista, mais de 20 maratonas, é isso? Mais de 20 maratonas. É um atleta, tá em forma e vai chegar aqui explicar pra gente como que ele faz isso tudo ficando milionário. Ele vai fazer o programa entrevistando a gente, correndo aqui. E ele vai dando crédito pra todo mundo aqui durante o programa. Aqui, né, que ele ia... Pois é. Ficar milionário, eu também quero a dica, então, por favor... Humilde, né? É sempre né? humilde. Eu acho lindo isso, eu acho gostoso. Sempre tem esse negócio assim mais popular. É bacana, a gente mais que é um ano. pobre, a gente escrachada. Ganhou R$1.000, já ostenta. Olha aqui o que eu tenho. O milionário não, ele se porta. Ó, esse milionário que está com a gente aqui, que vai compor esse papo, é o José Melcher. Seja bem-vindo com a gente. Obrigado, gente. Ô Zé, para começar, você está na Samsung Ads agora, mas você outro dia estava no Spotify, por exemplo, Microsoft, mas você passou por agências e marcas. O que você trouxe dessa trajetória toda misturada com a maratona e prática esportiva que você consegue colocar em prática hoje na Samsung Ads? E explica também para as pessoas que estão assistindo a gente o que a Samsung Ads faz de diferente da Samsung que a gente está acostumado a conhecer, encontrar nas lojas. Legal, deixa eu começar pelo final e aí depois eu vou para o começo da pergunta. Então, pensa que hoje, quando você tem uma TV Samsung ou um celular Samsung, a Samsung tem algumas formas de conversar com você. Na sua TV Samsung, sempre que você liga ela, a sua tela inicial, você vai numa tela da Samsung, onde você vai ver ali um menu de apps que você pode navegar, você pode ir para o streaming, você pode ver o jogo da NBA, você pode ver o BBB, mas você também você pode assistir o Samsung TV Plus, que é o nosso streaming fast. Eu falo um pouco daqui a pouco sobre o que é isso. E você sempre pode ser impactado também por uma publicidade. Então, a gente trabalha, eu e meu time, a gente trabalha com as marcas para que a gente possa impactar as pessoas nesse momento, né? Quando a gente fala de TV conectada no Brasil, pensa que mais ou menos 70% da população hoje já tem uma TV conectada. 70%, você falou esse dado, é surpreendente, eu não tinha noção. E pensa que só de TV Samsung, que é a líder do mercado, são 25 milhões de TVs conectadas, mais ou menos. Cada TV tem um público mais ou menos de 4 pessoas, né, que a gente fala de família, uma média, a gente está falando mais ou menos de 100 milhões de pessoas. Quando a gente fala de celular, a gente tem uma base de quase 80 milhões de pessoas. Então, quando você vai lá, a gente pode combinar com as marcas para ter um app pré-instalado. Quando você vai na loja da Galaxy, você pode ter ali também uma promoção de algum app ou algum anúncio específico. Então, o que a gente faz é muito isso. Como é que a gente trabalha com a base de consumidores da Samsung, que estão nos nossos devices, e monetiza isso através da publicidade. Fazendo um paralelo um pouco com outras, acho que os últimos 13 anos da minha carreira foi muito em empresa de tecnologia. Eu fui no Google, depois Spotify, a gente fez algumas coisas juntos. Sim, Microsoft mais recentemente. Acho que sempre, o grande desafio hoje em dia, né? Pensa das grandes plataformas de tecnologia, e o Fernando trabalha muito com isso, é como que você consegue cada vez mais aumentar a sua base de usuários, engajar essa base de usuários e monetizar essa base de usuários. Porque boa parte da receita que as empresas de tecnologia fazem hoje em dia no mundo, pensa Google, Meta, TikTok, isso vem de anúncios. Os anúncios que vêm direto pelas marcas, às vezes o anúncio que vem em parceria com os criadores, o dinheiro que é pago para os criadores de conteúdo, para gerar conteúdo, e aí as marcas poderem monetizar em cima disso. Então, a gente está falando de um novo ecossistema, né? Uma nova forma de trabalhar com isso. E também pensar que meios mais tradicionais, como o rádio,
também cada vez mais está multiplataforma, né? A gente está falando de um programa que a gente está ouvindo agora no rádio, e ele vai estar no YouTube, ele vai estar também depois no Instagram, onde você vai fazer cortes. Então, cada vez mais a gente fala de conteúdo, como é que você trabalha esse conteúdo de maneira multiplataforma. E o grande desafio das plataformas é como é que você monetiza isso. E o grande desafio das marcas é como é que eu uso essas plataformas e uso esses conteúdos, seja por criadores ou seja o conteúdo proprietário que está nas plataformas, para me conectar com novas audiências, para vender meu produto, para passar uma ideia, para compartilhar alguma coisa nova que elas estão fazendo. Então, acho que esse é a grande amarração da história. O que você perguntou de como é que acho que a história da maratona, depois eu posso contar um pouco mais, mas acho que é o grande... Eu venho trabalhando com vendas nos últimos anos, né? Pensar todos os anos foram em vendas. E vendas, acho que tem uma coisa muito de disciplina. E acho que a corrida me ajudou muito nisso, né? Como é que a gente consegue construir uma rotina de vendas que você gera um volume, você... Faça chuva ou faça sol, tem que acontecer. Tem que acontecer. Você tem... a corrida tem uma meta. Quando você vai correr uma maratona, você tem 42 quilômetros que você tem que correr. Eu começo cada trimestre, cada ano, sabendo a meta que eu tenho que atingir de vendas. Eu tenho que correr atrás daquela meta de vendas. Como é que eu vou fazer isso? É um treino. Igual eu preparo um treino em uma maratona, eu tenho que preparar um treino junto com o meu time para a gente atingir aquela meta de vendas. Você tem que fatiar, você tem que definir como é que você vai construir o pipeline, né? Como é que você constrói um volume de engajamento, de contatos, de interações que vão te ajudar a fazer aquilo. Na corrida é o volume de treino. Na venda da publicidade, o Fernando sabe bem disso também, é o engajamento que a gente tem com os anunciantes, com as agências. Mas no final do dia, acho que para mim, o grande ponto que fica de aprendizado e de intersecção entre esses dois mundos aí tem a ver com dedicação e disciplina. Por falar em disciplina, geralmente, acho que 95% dos atletas são muito disciplinados, né? E se você não for disciplinado, ou você é extremamente talentoso e foda-se a disciplina, ou você não vai se destacar. E o esporte, Fê, chegou na sua vida criança ainda, você se apaixonou pelo basquete, ou sua mãe falou, deixa eu enfiar esse menino aqui no negócio porque ele não tá me dando paz mais, vai fazer... Ou ele é alto, vai pro basquete. Tipo isso, tem esse negócio do alto, vai para um vôlei, para um basquete, vai sair um pouco de casa para me dar um pouco de paz. E ele nasceu quando você era criança na tua vida? Então, a minha história é porque eu venho de uma família que sempre teve o esporte por perto, né? Assim, meus pais eram corredores amadores, então corriam provas de final de semana, né? No Rio de Janeiro, enfim. Então, desde meus 6, 7 anos de idade, eu lembro muito disso. A minha família, né? Meu pai, minha mãe e os irmãos da minha mãe corriam. Então, eu lembro da gente indo lá para o Flamengo, aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. A gente fazia um piquenique lá com quem não era o corredor, os corredores da família. Eles iam fazer as provas, depois nós ficávamos o final de semana no parque. Então, eu via meu pai e minha mãe correr desde cedo. E aí, aos 8, 9 anos, eu fui para natação. Então, eu fazia natação, fiz as minhas primeiras competições ali, comecei a me federar na natação com meus 11 anos, 12 anos, né, nas categorias... Com 10 você já... Eu estava federado nas categorias, categorias de base, vamos dizer assim, da natação, né, nas categorias de 10, 11 anos ali, já começando a me federar, fiz 2 competições, fui até legal, só que a outra parte da minha família, os que não eram corredores, eram jogadores de basquete. Então, eu tenho 2 primos que, né, o mais velho deles, o Olívia, é um jogador de basquete já aposentado. Na verdade, os 2 estão aposentados, né? Mas o mais velho jogou... Foram profissionais? Foram profissionais, jogou Olimpíada. Meu primo jogou Olimpíada de Atlanta, em 96. Como que é o nome dele? Olívia. Olívia. Jogou, da geração do Oscar. Ele é mais novo do que o Oscar, da geração do Oscar, mas ele jogou... Ele é bem mais novo que eles. Meu primo tem agora 50 anos. Mas... ele jogou com o Oscar em vários times. Sírio, daqui de São Paulo, Mackenzie, Mogi, Corinthians. O Oscar gostava também muito dele, era um jogador bom, né? Fazia parte da seleção brasileira. O Oscar sempre carregava eles também. Ele era ala? Ele era o quê? Ele era pivô. Ele tinha 2,14 m, pô. Você é louco. Meu primo tem 2,14 m. 2,14 m, cara. E aí ele jogou muito, jogou campeonato 1,86 m. mundial. A mãe dele era muito alta? A mãe dele, que é a irmã da minha mãe, elas têm 1,72 m, 74. E meu tio, pai deles, tem 1,91 m, do meu tamanho. Todo mundo grande. E aí, né? E o irmão desse primo mais velho, que é o Olivinha, né? Era o Olivinha, se aposentou agora há pouco tempo, também foi
né? Grande destaque também no Flamengo, por exemplo. É um dos jogadores que não são do futebol, que tem uma estátua no Flamengo, né? Ele e o Zico, por exemplo, ele tem uma identidade com o Flamengo absurda, assim, o pessoal respeita muito ele. Também foi jogador de seleção brasileira, jogou em vários clubes. Só que eu e o Olivinha, esse mais novo, que é da minha idade, a gente começou a jogar basquete junto, por conta do Olívia mais velho. Então nós íamos assisti-lo e aí a gente entrava para jogar e com 12 anos eu entrei no basquete e logo assim já me federei. Eu saí da natação com 11, 12, com 12, entrei no basquete, já me federei e comecei a jogar os campeonatos de federação no Rio de Janeiro, eu e o meu primo. Quando deu ali perto de infantil, ele foi para o Flamengo, eu fui para o Fluminense, a gente seguiu carreira, eu joguei 2 anos só de profissional, 2 anos e meio, mais ou menos, porque aí eu já estava fazendo faculdade, já estava fazendo educação física, não tive a disciplina que precisava ter para poder seguir, e aí abandonei de forma profissional o basquete, mas ele sempre esteve, né, desde esse momento dos meus 12 anos de idade, está comigo até hoje. Trabalho com ele, vivo ele, brinco com ele e está sempre perto de mim. Mas você estava falando para mim que com 10 centímetros a mais você podia jogar na NBA. Como é que é esse negócio assim? Quando você chega assim... chega lá calma que isso é um corte poderoso. Oi, moço da NBA, tudo bom? Boa tarde. Aí tem uma fita métrica assim que mede a pessoa e abaixo de 2 metros ela não pode... Não, falei brincando com você, né? Pô, eu só não fui pro NBA porque meu empresário não era bom. Não era por causa do meu trabalho. Aí é outra história. Não, tô brincando. Jogar na NBA é um nível absurdo. Assim, mas não tem... Não tem base mínima. Tipo assim, eu com 1,50 posso jogar? É difícil? O que você acha? Eu não sei. É difícil. Mas de repente é um pequenininho. Mas dá. A bola e pá, parará. Sim, a NBA já teve jogador com 1,68 m. Eu ia falar. Hoje em dia tem um monte com 1,90 m, né? Do meu tamanho, que... Hoje em dia, nós temos na NBA os caras com 2,24 m, 2,22 m, 2,18 m. Hoje a gente tem um monte, absurdo, assim. Né? Em Bahia, mas tem quanto? 2,24 m. Tem 22 anos, tem 2,24 m, uma envergadura com o braço esticado é 3,40 alguma coisa. Quando moleque, eu lembro quando tinha os caras muito altos, 2,5 m, 2,6 m, eles tinham alguma deformidade, problema na perna, não sei o que lá. Lembra, antigamente? Hoje você pega os caras com 2,20 m, atleta profissional correndo, pulando, saltando. Corre como... Eu corro com 1,90 m. Tem a agilidade que eu tenho com 1,90 m. Então, assim, hoje mudou, mas os pequenos jogam, mas é mais difícil. Eu acho que não tem um fator limitante, craque, né? Mas tem que ser muito bom. Hoje, na NBA, tem um japonês, que é o Kawamura, que ele tem 1,66 m. Tá armador, jogando. claro. Ele é bom demais, só que ele tem 1,66 m, ele não entra tanto, mas ele é da seleção do Japão, ele jogou o campeonato mundial pelo Japão, todo mundo viu um cara de 1,65 m. Vamos botar ele para jogar. 65, 68, enfim, tá lá jogando no Chicago Bulls. Mas é difícil, sim, é difícil, mas não é um fator limitante. Entendeu? E hoje em dia tem muita gente grande e boa. Isso que é a geração da França, por exemplo, né? É assim, é um absurdo. O próximo ciclo olímpico da seleção francesa não tem ninguém com menos de 2 metros. O último draft, acho que foi nos top 10 ali, tinha uns 2, 3 franceses. Né? Exatamente. A França hoje... loucura, né? E vem cá, por falar em França, assim, você acha... Por falar em França, com coisa que eu entendo muito da França... Já fui muito a Paris, né? Tipo, lembrei. Você acha que falta um pouco de reconhecimento dos artistas, dos talentos do basquete no Brasil? Nós tivemos alguns ciclos muito bons. Aquele ciclo de Oscar, por exemplo. Antes de Oscar, porque as pessoas não sabem disso, né? Assim, o Brasil é bicampeão mundial de basquete. É uma das poucas seleções... Porque quem ganha sempre o Mundial de Basquete? Os Estados Unidos. Então, o Brasil é um grupo seleto de 4 países que conseguiram vencer o Campeonato Mundial. A gente é bicampeão mundial. É um feito absurdo, né? É um feito absurdo. Então, nós já fomos bronze e prata em Olimpíadas, nessa geração de 60. Depois disso, passamos um vácuo muito grande, até que chega a geração do Oscar e Marcel, que consegue vencer um campeonato pan-americano lá nos Estados Unidos contra a seleção americana, em Indianápolis. Era uma seleção que poderia e brigava entre o top 8 potências do mundo. E aí passamos um vácuo novamente, e aí chegou uma outra geração, que é a geração mais recente, que também terminou sempre no top 8 mundial. Que aí a gente tinha os atletas da NBA. A gente tinha 11 atletas dentro da NBA. Leandrinho, Varejão, Nenê. Nossa, Varejão. Esses caras que, a gente tinha uma seleção absurdamente boa.
Só que a gente não conseguiu medalhar num Mundial, não conseguiu medalhar numa Olimpíada e ficou, assim, em relação a títulos, carente. Mas a gente tinha uma geração muito boa. Passamos mais um vácuo e a gente está vivendo um pouco esse vácuo agora. Só temos um atleta na NBA, temos alguns atletas no basquetebol europeu, que é muito forte, mas essa geração de agora, em relação a oportunidades de jogar em grandes mercados, é menor do que a anterior. Falta de talento, falta de estrutura, aí são muitas coisas que a gente fica batendo aqui e até achar o ponto. Mas é porque a competitividade e o nível do basquete mundial está absurdo. Os Estados Unidos está perigando perder os próximos ciclos olímpicos para a Sérvia, França, Alemanha. Pra você ter uma ideia, os caras fazem jogo duro e passam e venceram a Olimpíada no sufoco. Lituânia também performou bem pra caramba, né? Pô, a Turquia agora na Eurobasket foi um absurdo. Então, as seleções europeias, assim, elas não se surpreendam se os Estados Unidos, na próxima Olimpíada, jogando em Los Angeles, perdeu a Olimpíada. Não se surpreenda, porque isso vai acontecer, isso pode acontecer. Porque o nível do basquete está muito alto, mundialmente falando. E aí o Brasil, essa geração, esse ciclo, está um pouquinho abaixo do que está acontecendo no mundo. Entendi. Mas é muito mais geracional. A gente... É igual ao futebol, gente. Pega a nossa seleção de agora e pega a nossa seleção dos outros ciclos. Tem gente que não sabe nenhum nome de atleta hoje da nossa seleção. Na última convocação, teve até uma enquete que muita gente não sabia quem eram metade da seleção ali. É o Vini Júnior, porque são ciclos. Aquele ciclo, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, aquele ciclo foi um absurdo. Aí o ciclo agora é mais baixo. Isso é muito geracional, é cíclico. O esporte é muito cíclico. Ô Zé, traçando um paralelo aí com o basquete, como a gente está falando, se a Samsung Eds tem 70% das TVs conectadas, a Samsung Eds é mais ou menos como se fosse a seleção americana de TV conectada. Como é que você converte isso em patrocínios, em marcas lá dentro? Qual que é a vantagem de uma marca estar numa TV conectada, por exemplo? Acho que a gente tem uma vantagem muito grande, né? E eu sempre falo isso, porque... Não importa, a gente tem uma base de usuários tão grande, uma base tão grande de TVs no Brasil, no México e nos outros países, que não importa o que você vai assistir. Se você vai assistir o Big Brother, se você vai assistir um jogo da NBA, se você vai assistir a Copa do Mundo, você vai, no Brasil, um market share, pela base que a gente tem, prioritariamente você vai assistir por uma TV Samsung. E quando você assiste por uma TV Samsung, até você chegar no seu programa preferido, até você fazer a escolha, porque uma coisa que a gente faz muito hoje em dia também é muito interessante, né? É quanto tempo a gente perde escolhendo o que a gente vai assistir. E tem um dado que é interessante, né? O usuário brasileiro, a gente tem um foco muito grande no streamer, isso é uma coisa interessante, sabe que hoje mais de 70% dos usuários, eles assistem mais streaming do que TV aberta. TV aberta e TV fechada. Então, você vê que o streaming, cada vez mais, ele chama a atenção disso. E as pessoas assistem, em média, eles estavam navegando por 5 apps ali. Ou ele vai para Netflix, ou ele vai para o Globoplay, ou ele vai para Amazon Prime, ou ele vai para... Ele vai sempre navegando ali, ou vai para o YouTube, que lidera muito a audiência também. Então, ele sempre vai navegando ali, uma média de 5 apps que ele navega por isso. Não importa onde você vai assistir, você vai entrar por uma TV Samsung e você vai ser impactado teoricamente por um anúncio nosso ou por uma comunicação de um parceiro nosso. Então, a gente trabalha muito com uma estratégia de surfar esses grandes momentos da TV. Então, final da NBA agora, a gente estava discutindo com o time ontem em reunião de vendas. Estamos lançando um pacote agora para finais da NBA que vai acontecer em junho. Vai ser meio difícil porque vai pegar um pouco junto com a Copa ali. Sim. Temos Copa do Mundo esse ano, que é outro grande momento. Então, assim, os momentos do tênis, todos esses momentos de esporte são muito fortes. Os momentos de música. Pois é. Eles acabam acontecendo também muito forte na TV e o usuário está lá. Você tem um show ao vivo, teve Lola algumas semanas atrás, mas estava ali no Multishow, estava em outras plataformas. Esse final de semana teve Coachella, show do Justin Bieber, bombando. Passou no YouTube, estava lá. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais vivendo as experiências, mas também assistindo as experiências. Então, a gente está vivendo um dilema também, que acho que tem um negócio que é muito legal da TV... Emerson e Marcelo, que é quando a gente fala de TV hoje, e tem uma coisa, não tem nada contra o celular, tá? E eu sei que você é um baita criador, que tem muita coisa para celular e para TV também. Mas, quando a gente está numa TV hoje em dia, a gente tem um nível de atenção maior
do que, às vezes, quando a gente está no celular. Só compete com o próprio celular. Sempre. Porque a gente vê, né? O scroll médio é 3 segundos, né? O tempo que você fica ali imerso assistindo alguma coisa é maior. E tanto que a gente está vendo um movimento cada vez mais, até das plataformas de mobile, de migrar também para a tela conectada. Então, você vê que grandes apps sejam para ouvir ou de música, como um Spotify da vida, um YouTube, daqui a pouco vai ter um TikTok. Todo mundo movendo também e se adaptando à TV conectada, porque a TV hoje em dia ela é o grande centro de entretenimento da casa, né? Então, acho que esse é um caminho que, quando a gente estava falando no começo, sobre integração, cada vez mais as coisas vão estar integradas. É verdade, acho que você que está acompanhando a gente aqui, muito provavelmente acessa o digital na TV conectada, mas você muitas vezes não imagina que aquilo é um veículo, essa conexão da TV, é um veículo que vai além das propagandas que estão sendo veiculadas nos canais, assim, é um barato isso, né? Você que está com a gente aqui no digital, você vai ficar agora com um vídeo do Fê Medeiros, comentando o rebaixamento do Michael Jordan no ranking de pontuadores da NBA, mas você vai poder iniciar a conversa de saber quem que é o maior de todos os tempos. Se é realmente o Michael Jordan, ou se o LeBron James, ou se o Stephen Curry, X. A gente vai voltar do intervalo e aí o Fê vai falar pra gente quem é esse o maior. Essa é sempre polêmica, né? Essa sempre discute muito. É isso, a gente volta já. Michael Jordan acaba de ser rebaixado. E agora você vai me dizer se concorda comigo ou não nessa história. Após a vitória do Houston Rockets sobre o Miami Heat, o cenário dos maiores pontuadores da NBA mudou. Esqueça tudo que te contaram sobre os recordes inalcançáveis, porque Kevin Durant acabou de destruir a mística do Michael Jordan. Ele anotou 27 pontos na última vitória e chegou a 32.294 pontos. Ele oficialmente entrou no top 5 da história da NBA, deixando o dono da marca, Michael Jordan, comendo poeira nesse ranking histórico de pontuação. A polêmica aqui é clara. A NBA hoje é um parque de diversões para cestinhas como Durant. E ver o Kevin Durant ultrapassar MJ levanta aquela questão que, será que nos anos 90 os pontos valiam mais do que nos dias atuais? Jordan precisou enfrentar adversários mais fortes defensivamente, mas as habilidades ofensivas do Kevin Durant são de outro planeta. Se o Kevin Durant jogasse nos anos 90, ele continuaria pontuando do mesmo jeito. Enquanto o mundo debate quem é o GOAT, Kevin Durant vai comendo pelas beiradas e se tornando um dos maiores da história. Você pode até amar ou odiar o Kevin Durant, mas vai ter que engolir que ele está acima do Jordan nesse quesito. E agora você vai me dizer aqui nos comentários. Quem é o melhor pontuador? Não o que fez mais pontos. Tem diferença aí, é só pensar um pouquinho. De volta com o REC na Nova Brasil, hoje recebendo José Melcher, que é diretor sênior de vendas e operações para a América Latina da Samsung Ads, e o Fê Medeiros, que é apresentador e influenciador. O Fê, então, conta pra gente. Existe espaço para discussão se alguém é maior ou será maior que o Michael Jordan? Existe espaço para discussão, sim. Isso é claro. Só que é muito... Dependendo da geração, as respostas são diferentes, né? De quando você começou a assistir basquete e entender um pouco sobre essa discussão. O LeBron tem todos os recordes da história. Ele é top 1 em pontos, número de jogos, minutos jogados. Ele é o cara que mais fez... O rei das estatísticas. O cara é o cara que fez mais pontos na história da NBA e o segundo que deu mais assistências. Normalmente, ou você faz ponto ou você dá passe. Normalmente ele fez os dois. Isso. Ele fez os dois. Então, assim, ele tem todos os recordes. Foi o jogador mais jovem a quebrar o recorde de 5 mil pontos, 10 mil pontos. E é um absurdo o que ele faz. Está jogando com 40 anos aí. Então, assim, para muitos ele é o GOAT, né? Ele é o cara que transcendeu aí o basquete, enfim. Só que tem o Michael Jordan, que tem uma aura em volta dele que é maior do que a aura do LeBron. Isso é fato. Michael Jordan, hoje você conhece ele não só pelo que ele fez nas quadras, mas pelo tênis que você usa, pela roupa que você veste. Até hoje é um dos mais procurados, né? É o mais vendido de todos da Nike, por exemplo, né? A marca Jordan é uma das marcas mais valiosas do mundo hoje em dia, até que muito mais que outras marcas esportivas. É um absurdo. Ela descolou da marca Nike, né? Fantástico, né? Vídeo que aconteceu com a nossa seleção brasileira agora, né? O quanto se discutiu sobre o logo do Jordan estar na camisa da seleção brasileira de futebol. Então, assim, é um cara que, quando esteve
para decidir em finais, venceu todas as vezes, não perdeu em finais. Não amarelou, né? Então, essa questão do amarelar ou não amarelar é muito relativa, beleza, mas ele tem uma efetividade. Coisa do sangue dos olhos que a gente fala, a gente viu isso através também do Last Dance, daquele documentário que é fantástico. Da Netflix. Mostra né? como ele era focado em resultado, independente de quem estava do lado dele. Você é meu amigo? É meu amigo. Mas, assim, aqui acabou e o cara brigava com os parceiros no meio do treino. O cara, sabe, deu uma porrada na cara do outro no meio do treino. Buscando excelência de todo mundo, né? Então, assim, isso é inalcançável para um atleta. Quem chegou um pouco mais perto disso foi o Kobe Bryant, mas não tem esse peso. Quando bota na balança em relação a isso, o Michael Jordan está muito acima. Então, para mim, o maior de todos, o GOAT, é o Michael Jordan. Não tem discussão na minha visão de atleta, de negócios em volta do esporte. Não é só um saudosismo. Mas não é. O cara venceu tudo, cara. Onde ele botou o pé, ele venceu. Onde ele botou a mão, ele transformou. Então, o LeBron, ele acaba passando por outros times, teve resultados... o Michael Jordan foi para a final 6 vezes, venceu as 6. O LeBron foi para 10, venceu 4. Aí tem muito essa comparação da performance, menos efetividade, né? E tem uma coisa, dando um palpite aqui também, tem uma coisa que é interessante também, né? Pensando nessa história do contraponto das plataformas e das mídias. O LeBron é de uma era da rede social. Exato. E ele é uma era em que tudo é compartilhado, tudo é filmado. A gente estava discutindo aqui de Stephen Curry. Stephen Curry, o pessoal tá filmando ele, jogando. A vida dele com a família dele. O pré-jogo dele, ele jogando a bola lá de trás, do meio das cadeiras. Então, todo mundo hoje em dia tem muito mais acesso aos dados, às informações. Tem pouco mistério, né? O Jordan, eu tenho 51 anos, vou fazer 51 anos. Então, assim, para minha geração, ele foi muito emblemático. E pouca gente dessa nova geração tinha acesso ao Jordan, até depois. Acho que o documentário tem um papel super importante nisso. E aí também tem a ver o poder do streaming hoje em dia, né, do conteúdo. Depois, o Last Dance, o pessoal fala assim, nossa, olha o Jordan como que era. E não é nem só o Jordan, né? Olha como era o jogo de basquete há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Não, de agressividade, de força, do que é hoje em dia. Hoje em dia é um jogo que era um jogo muito mais pegado antes. Hoje em dia é um jogo que se joga muito mais também das cestas de longa distância, então... Desculpa, todo mundo palpite aqui. Não, mas você falou tudo certo, é exatamente isso. E esse ponto do Michael Jordan, de ter essa aura, como eu falei aqui, é muito por conta dessa escassez mesmo de conteúdo, que gera curiosidade. Cadê esse cara? O que ele não fala? Ele não fala com ninguém. Ele não fala com ninguém. Então, essa escassez que aconteceu dos anos 90... Criou essa áurea. Cara, o Michael Jordan é uma entidade, pô. O LeBron James é uma lenda. O Michael Jordan é uma entidade. Você não sabe o que esse cara... Através do documentário, você começou a perceber alguns hábitos do cara fora da quadra. Se não fosse isso, até hoje a gente não faz ideia do que é o Michael Jordan. Ele é o cara que faz cesta, que dá enterradas e que tem 6 títulos da NBA. Só que você começa a se perguntar. Então, cara, como eu falei assim, eu fui para um evento, fui para um All-Star Weekend da NBA e o Michael Jordan, ele não vai nos próprios eventos da NBA, ele é isso, é muito difícil de aparecer. Ele é inacessível quase, né? Inacessível. É mais fácil assistir ele na NASCAR, porque ele tem uma equipe de corrida, né? Do que na NBA. Então, assim, ele estava na arena, o locutor falou, só para vocês saberem com vocês, Michael Jordan está aqui. Cara, a galera chorava, a galera gritava só por estar respirando o ar do Michael Jordan. O LeBron tá lá, todos o All-Star, e não tem esse apelo. Porque, assim, cara, tô vendo ele todo dia. O Michael Jordan você não vê nunca. Então, isso, cara... Cria essa mística. Essa coisa da internet, o jogador hoje precisa, né? O atleta é o próprio produto, né? O atleta é um produto, é um veículo de comunicação hoje. Antes, não. E aí... Hoje em dia, ninguém vai ter a aura dos caras que eram escassos. Não vai ter. Então, os caras dos anos 90, eles têm esse poder de... Cara, tô acima, sim, porque eu consegui fazer sem mídia social o que eu fiz naquela época dos anos 90. Hoje em dia, muito acesso é aquela coisa do artista também, sabe? O artista fala, cara, se eu ficar aparecendo toda hora nos programas de TV, se eu ficar aparecendo toda hora na rede social, se eu ficar aparecendo toda hora não sei o quê, cara, perde o interesse, perde a curiosidade. Então, tem muito artista que é isso hoje. Cara, não vou, nego o show aqui, nego o show. Porque se eu aparecer toda hora, eu viro um mainstream e aí, por um lado, eu perco o valor. Tem um comercial. Tem um movimento que a gente está vendo até nas gerações mais novas, né? A geração Z, a geração Alpha, de desconexão.
Hoje em dia, eles começam cada vez mais a não ter menos rede social, a se desconectar. Se expor menos, para também voltar um pouco a isso. Esse movimento está acontecendo. acontecendo. Uma coisa só que a gente sabe sobre o Jordan, né, que ele gosta muito do Brasil, que ele tem uma gratidão muito grande por nós, especificamente pelo Naldo, né? O Naldo ajudou a popularizar o Air Jordan aqui no Brasil, então é uma gratidão enorme. Agora, por falar em Naldo, nada a ver uma coisa com outra, mas eu adoro fingir. Naldo a ver? Naldo a ver, gancho. Como é que você foi parar no Big Brother, menino? Cara, como? Como? Me conta. Tipo assim, era um sonho seu? Não. Um olheiro que passou e falou, esse cara dá um caldo aqui no Big Brother. Eu vou te falar assim, sendo muito sincero, eu acho que talvez eu tenha sido o participante mais preconceituoso contra o programa que entrou lá. Assim, eu não gostava. Eu era preconceituoso com o programa, até eu entrar. Você participou da edição? 2015. Eu não gostava, porque assim, a história é muito longa e louca, porque no Big Brother 3 eu fui chamado para ir, no 3. Eu estava numa festa, tava na rua? Eu estava numa festa com uns amigos, e aí vieram falar comigo, pô, a gente está fazendo recrutamento para um programa, não sei o quê, tarará. E aí, nessa época, nesse primeiro momento, eu falei, pô, beleza, vamos lá, bota meu nome aí, no meio da festa, a menina, tira o chapéu aí, que eu quero ver, eu tava de boné, não sei o quê, quero ver você, tá, não sei o quê, eu falei, tô aqui, vai. Preenchi lá os negócios para responder. Entrou um amigo meu, e elas foram lá falar com esse amigo meu. Depois que ela falou com eles, ele veio falar comigo, com a nossa galera. Eu falei, o que falaram contigo? Falaram negócio de programa. Pô, caraca, a gente vai entrar, aquela coisa assim. Uma semana depois, meu amigo estava lá, que é o Alan, um cara do hip hop, um negrão grandão, fortão e tal, bonitão. O meu amigo entrou na terceira edição ali, terceiro ou quarto, não lembro. Só que nesse momento eu falei, pô, beleza e tal. E todos os anos, a partir daí, né, ficavam falando, você tem que se inscrever, você tem que fazer isso. Eu falava, cara, não gosto do programa, acho nada a ver, não sei o quê. Mas quando o seu amigo Alan entrou, você começou a acompanhar ou não? Acompanhei, naquela época acompanhei. E depois, ao longo dos anos, eu fui conhecendo pessoas que haviam participado do programa. Porque, eu acabei fazendo algumas coisas de eventos no Rio e tal, quando eu morava lá. E aí, o pessoal que saía do Big Brother acabava indo para os eventos e eu conheci muita gente. Eu fui quando eu gerenciava, trabalhava em uma academia, um participante, que é o Felipe Cobra, por exemplo, era o cara do skate que participou do Big Brother, foi meu estagiário. Então eu conhecia muita gente. No 8 me chamaram de novo. Eu estava correndo na praia. Pô, cara, achei um perfil legal aqui. Eu falei, não quero, não bota meu nome aí, não, tô fora. Falei isso no 8. Quem que você conheceu que você falou, puta, isso aí vai pro BBB? Não quero ir pro mesmo lugar que esse cara. Mas não pelas... Joguei. Não, de verdade, as pessoas que eu conhecia era de boa, que aí você quebra aquele seu achismo, aquele seu pré-conceito. Mas outras coisas, o formato, aquela exposição, era um pouco do segmento mais underground, assim, que eu era, sabe? Então eu não gostava muito. Como falei, no 8 rejeitei, nem falei que nada. No 15, no 2014, uma festa da Copa do Mundo, né? 2014 teve Copa. A Copa que foi no Brasil? No Brasil. Eu tava numa festa, show do Emicida, e aí vieram falar comigo. Pô, e aí, cara, você tem um perfil? Eu falei, não é possível, 3 vezes? 3 vezes, aí o sinal é demais, né? Aí eu falei, cara, não. Pô, caraca, a gente não sabia e tal, que legal. Então bota teu nome aí. E aí eu fui, participei do processo seletivo, e acabei entrando. E o meu preconceito acabou, de fato, assim, porque mudou a minha forma de olhar o programa, não só porque eu participei, mas existem algumas formas de você enxergar o que está acontecendo ali. Se você quer só pela fofoca, pela treta, ok. Se você quer pelo entretenimento, ok. Se você quer por uma parte de psicologia, analisar perfil das pessoas, se você quer criar um diagnóstico aqui fora sobre comportamento... Porque o que aconteceu comigo foi, quando eu saí do programa, uma das primeiras pessoas que me procuraram foi uma doutora da UFRJ, falou, cara, preciso fazer uma reunião com você. A gente está terminando a nossa tese aqui de pós-doutorado e a gente avaliou o seu perfil. Eu falei, como assim? Aí eu fui para a UFRJ, fiz uma rodada de reunião com um monte de crânio cabeçudo lá. Eles me analisaram do dia 1 até o dia que eu saí, que foi o dia 100, e criaram uma tese sobre perfil psicológico do que eu vivi lá. Caramba. Você é louco. Aí eu... Como assim? Aí eu fiquei com esse grupo durante uns 2 meses, 3 meses, durante... Que legal isso, hein? O processo, fazendo avaliações neuropsicológicas, criaram algumas ferramentas que avaliavam os meus momentos de tristeza e de felicidade dentro do laboratório. Nada. Pô,
Ainda bem, né? E aí eu falei, cara, esse programa dá para se enxergar de uma forma diferente. E aí quebrou meu preconceito, mudou minha vida, foi excelente. Conheci minha esposa lá. A gente tem um filho que vai fazer 10 anos agora. Cara, ou seja, marcou sua vida. Não só pessoalmente, mas como profissionalmente também, sabe? Foi muito importante. E tem uma coisa muito legal, pegando até o gancho com a TV conectada, né? Que é assim, é a longevidade do Big Brother no Brasil, né? A gente tem uma coisa que é muito legal da TV conectada, que é como se fosse uma TV, mas a gente está olhando os dados do digital. Então a gente tem uma tecnologia que a gente chama ACR, que a gente consegue, a cada 3 segundos, a gente fica tirando uma foto do conteúdo que o usuário está vendo. Então, a gente consegue identificar quais são os programas mais assistidos, quais são os apps mais assistidos. E é impressionante. Mesmo nas edições onde o Big Brother não vai tão bem, ele está sempre entre os top 10 assistidos. Estava conversando outro dia também com um amigo meu, Bernardo, que é o diretor de marketing de Globoplay. É impressionante o efeito que você vê que o Big Brother tem para o Globoplay de número de usuários novos que se cadastram. Alavanca a plataforma, né? Número de horas das pessoas assistindo. É muito legal. E sabe, eu tenho uma história particular com o Big Brother. Eu já entrei na casa, sabia? Ah, bacana. Eu fui Carrefour, eu fui área de marketing do Carrefour. E o Carrefour montou a primeira loja dentro do Big Brother. O mercado, o mercado era no começo, foi um mercado do Carrefour. Cara, e a gente tipo o mercado físico lá dentro. Era o mercado físico, tinha lá. Você faz as compras, né, do Xepa ou do não sei. Mas você entrou de dummy ou entrou de você Não, mesmo? a gente entrava porque a gente tinha o mercado, sei lá, a compra era segunda, terça-feira. Aí tinha uma pessoa da minha equipe que tinha que ir lá na loja do Carrefour, acho que era da Barra, que era mais perto ali de Jacarepaguá. Ele ia lá de madrugada, o cara abria a loja para ele, ele pegava os produtos, levava para lá, ele chegava lá e junto com a produção eles montavam as gôndolas. Aí o pessoal ia lá e comprava. Na época o Boninho teve a ideia, falou assim, não, vou colocar um vendedor aqui. Ele colocou um cara que ficou conhecido depois, mas como o meio feirante do Carrefour, que era você? Não, o cara era o cara. Felizmente no não. Caso. Felizmente não, mas você vê o poder do negócio. É bizarro, né? O diretor criou um negócio, um personagem lá. Na época, a gente olhando para a marca ficou super com medo daquilo. O negócio foi um sucesso. O cara depois fez carreira com aquele personagem que criaram para ele dentro do Big Brother. A gente levava ele em convenção do Carrefour, o cara era um sucesso. Então tinha... O alcance é muito... O alcance é absurdo. O alcance e o impacto que você vê, e você vê o impacto mesmo que isso acaba trazendo para as marcas em venda, é muito grande. O mercado fala muito dessa convergência de conteúdo com publicidade. No BBB a gente vê isso é talvez o maior exemplo. Mas... fora esse grande exemplo que o BBB, inclusive o BBB no Brasil, ele é diferente, é muito maior do que o BBB no mundo. Isso já é uma realidade, de um modo geral, nos conteúdos no Brasil? Fora o BBB, que a gente já vê isso muito escrachado. Acho que sim, acho que essa é uma grande tendência, não só no Brasil, acho que é uma grande tendência global, né? Cada vez as marcas querem deixar de aparecer só como anunciantes e elas querem entrar na conversa. E aí tem 2 formas de você entrar na conversa. Você gerar conteúdo da sua marca, e aí você vê marcas gerando conteúdos proprietários muito legais, sejam marcas do setor financeiro, falando sobre educação financeira, marcas de varejo, falando sobre dicas de compra, por aí vai. Cada segmento acaba encontrando um pouco o seu nicho, marcas de alimentos falando sobre nutrição. Então, eles acabam encontrando um formato isso, e nisso os criadores de conteúdo têm um papel muito forte, porque eles ajudam muito. Eles são isso na essência. Eles ajudam as marcas a criar o conteúdo. Então, acho que tem uma parceria que é muito forte nisso. E uma outra coisa que a gente vê muito forte também, cada vez mais, são as plataformas que produzem conteúdo, né? As plataformas de streaming, cada vez mais abrindo também o espaço para as marcas gerarem conteúdo dentro dos programas, né? Dentro das séries, dentro dos filmes, entrarem nessa conversa. Ser o conteúdo, né? Ser o conteúdo. Eu acho que isso, para mim... Acho que eu, trabalhando com marketing há alguns anos e pensando como usuário, acho que esse é um dos formatos mais legais, né? Quando você entra no meio da conversa e o usuário percebe que você está lá sem você perceber. Então, e acho que uma coisa não exclui a outra, né? Tem horas que você precisa da porrada, você precisa do awareness, que a gente fala, da consideração, e tem a hora que você precisa entrar também no meio da conversa. Então, é saber qual que é o momento e o desafio que você tem para a sua marca naquele momento. E ainda tem um outro momento hoje. Por exemplo, eu já fiz Samsung 3 vezes. Eu fiz 2 vezes um projetor que Samsung estava lançando. E aí Isso que ano que é? Cara, a gente está 24. Agora? Não é longe, não. É recente. Fiz projetores, 2 projetores e fiz uma live shop.
com Samsung também. E, cara, dentro disso que você está falando, né, tem o entrar na conversa, ter o awareness e tem a venda específica. Então, são muitos canais, né? Porque hoje, o live shop hoje é o que está acontecendo nas redes sociais, no TikTok Shop, o que vai acontecer no Instagram agora, os afiliados, que são importantes pra caramba. Cara, assim, são muitos modelos de negócio hoje, assim. A gente não tinha isso há pouco tempo atrás, cara, então... Não, isso está revolucionando, acho que principalmente o varejo, né, a venda direta, que no final do dia é o poder dos criadores, é o poder da conversa direta, porque você está falando com uma pessoa que está vendendo direto para você. Acho que o TikTok Shop no Brasil é um dos maiores fenômenos globais hoje em dia. Aí você vê os caras estão endossando, né? YouTube também lançando esse formato, você vê agora o Instagram também entrando com isso. As lives, a gente fez uma live na Black Friday do ano passado com o Salon Online, que é uma marca de beleza nacional super legal no nosso Samsung TV Plus, que é o nosso streaming, que foi muito legal também, com os criadores deles do Instagram, no nosso canal do TV Plus, gerando venda para o site deles, para o app deles. Então, é a convergência cada vez mais como palavra do momento. Caraca, a relação das marcas com os consumidores é completamente diferente de 6 anos atrás, 7 anos atrás. Muito mais ativa, né? E aí, você como criador de conteúdo, você tem um espaço importantíssimo e é um pedágio que a marca tem que pagar. Cara, eu vou te falar assim, eu tô nesse mercado há 10 anos, mas efetivamente eu acho que foi o boom dos criadores de conteúdo, né? A geração de 2015 de criadores de conteúdo, ela é muito boa. Quem começou lá nesse ciclo de 10 anos atrás. Se você pensar, os maiores creators hoje, eles começaram em 2015. Só que os creators também começaram a entender o negócio de uma forma melhor nos últimos 5 anos. A gente está aqui há 10, mas os últimos 5 anos foram muito importantes para a gente. Então, criar essas conversas com a nossa audiência, ela é diária, ela tem que estar ali o tempo inteiro. E eu posso te falar, assim, do meu caso, assim, eu tenho certeza que eu ajudei a construir algumas marcas. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu comecei em algumas marcas no processo inicial dessas marcas, quando a gente fala de presença no digital. Então, alguns exemplos aqui. Eu fiquei como embaixador da Adidas durante 5 anos. Que legal. Eu sou a primeira geração de criadores de conteúdo da Adidas. Cara, a gente construiu um negócio absurdo. Então, aí tínhamos outros nomes legais e eu sei que eu fiz parte desse momento de presença, né? De awareness da marca, porque antes era loja, cara. Você tinha que ir no shopping. Você tinha que ir... Era o único ponto de contato. Ou num site e tal, mas você tinha que ir na loja. Então, a gente transformou. Pô, aí, depois da Adidas, eu saí e fiquei 3 anos com a Under Armour. A Under Armour abraçou o nicho de basquete de uma forma que tinha um buraco no mercado quando a Adidas sai. A Adidas vai para muito running e futebol, claro. E aí a Under Armour vem com basquete e me traz. A gente construiu hoje. Hoje na rua você vê as crianças jogando basquete de Under Armour. Antes você não via. Então, IOPRO, da Danone, eu fui embaixador durante 5 anos. Quando começou a IOPRO, que é o maior, é o líder do mercado de shakes proteicos, eu fui o primeiro embaixador. Então, assim, eu tenho ideia do nosso poder, de como a gente abre essa comunicação, como a gente tem que trabalhar em 4 mãos ali com a agência, ou a linha de frente, o cliente final, enfim, do que a gente está fazendo ali do dia para entregar para o usuário, no final do dia, mostrar para esse usuário final que a marca é amiga dele também. A marca vai fazer parte do dia a dia dele. Ela não está ali só querendo, hoje em dia principalmente, né, só te vender um negócio. Ela quer fazer parte da tua rotina, do seu dia a dia. Ela quer saber quem é a sua família, ela quer saber quem é o seu cônjuge, ela quer saber tudo. E a gente faz esse papel. A nossa importância hoje para o mercado é muito grande, sabe? E não só para a marca, né, Fernando? Se for pensar também, assim, olhando até um pouco para a tua história, o papel que você tem também na disseminação do engajamento com o conteúdo de NBA é muito importante. Também, eu fui o primeiro da NBA hoje. NBA é um conteúdo, quando a gente vê, por exemplo, é muito interessante isso, né? Você pega esses conteúdos no streaming hoje, lógico, você tem os canais que transmitem os jogos, você tem Disney, você tem Amazon Prime, mas você também tem uma série de podcasts, uma série de criadores falando sobre o tema. E são fontes importantíssimas de formar essa audiência, ajudar a complementar essa audiência, porque você tem a transmissão do jogo, mas você tem o antes, você tem o depois, você tem o bastidor, você tem a vida do LeBron, você tem o LeBron, o desafio, se é o LeBron ou o Michael Jordan. Então, tudo isso tem que orbitar também sobre um conteúdo que está live, mas que está ali também. E aí o brasileiro é super
aberto para isso, né? Você vê, acho que a NBA é um dos mercados cada vez mais fora dos Estados Unidos, onde a NBA está crescendo. NFL, futebol americano. Brasil é o terceiro mercado. Tá rolando aqui, pô. Tá rolando jogo aqui. Rolaram 2 jogos já em São Paulo, vai rolar o jogo no Rio de Janeiro ano que vem. É um dos maiores mercados onde eles querem avançar e querem interagir. Então, assim, acho que o legal da tecnologia também, quando a gente fala, e da multiplicidade de plataformas que a gente tem hoje, tem muito a ver com democratização do acesso. Sim. No final, as coisas estão muito mais acessíveis, está muito mais democrático. Se antes também, pensa no começo, não precisa nem pensar tão muito longe, pensa 4 anos, 5 anos atrás. Para você ver um conteúdo desse de qualidade, você tinha que assinar o streaming. É verdade. Hoje em dia, você tem um monte de streaming, como o nosso lá, em que você é suportado por publicidade. E você vê todos os players grandes de streaming, seja Amazon, seja Netflix, Disney, também lançando seus planos mais acessíveis para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Democratizar ainda mais. Também suportados por publicidade. Então, acho que no final do dia, a gente está falando de ter mais conteúdo de qualidade, mais conteúdo acessível para mais pessoas. Agora, a própria Globo agora vai lançar o Globo Pop, né? Que é as novelas verticais. Está lançando uma plataforma também de vídeos curtos. Então, assim, é esse Globo Pop. Então, assim, cara... E ao mesmo tempo que esse cara tá no streaming assistindo o jogo favorito do time dele, cara, ele tá com o celular na mão. Ele tá com o celular na mão, ele tá aqui, ó, se vê lá e tá aqui. O futuro chegou. O futuro chegou. São muitas conversas ao mesmo tempo, né, cara? Ó, a gente tá chegando na parte final do programa, mas tem um espacinho para uma pergunta de autoconhecimento. Deixa eu começar contigo, Zé. Seus remédios estão em dia? Tô brincando. Se você pudesse fazer alguma coisa diferente na sua vida e não corresse o risco de ser julgado por absolutamente nada, o que você faria diferente na sua vida? E aí eu tô falando no campo pessoal, no campo profissional. Hoje, olhando para trás, o que você faria de diferente? Caramba, essa pergunta é muito profunda, muito filosófica. Você já ia ter preparado antes para pensar isso. Tá aí com media training, tudo certinho. Se eu for perguntar de dados, sabe tudo. Eu tenho que pegar você aí. Eu acho que eu tive muita sorte do ponto de vista profissional na minha carreira e do ponto de vista pessoal também. Poxa, sou casado com uma mulher maravilhosa, tenho 2 filhos fantásticos que também são esportistas, são atletas. Tem muito a ver com o que você estava falando da história dos seus pais, de como você se inspirou neles. Eu estava pensando muito nos meus filhos, porque eu vejo minha filha compete hoje em natação pelo clube, meu filho fazendo futebol, fazendo karatê. Tem muito a ver do exemplo que arrasta, né? Uhum. Eu acho que, se eu for pensar o que eu faria diferente, eu acho que eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. E que muitas vezes, às vezes, principalmente para as pessoas que estão mais próximas ali, a mim, minhas famílias, meus filhos, eu exijo muito deles também esse comprometimento, essa dedicação, essa disciplina. Acho que se eu pudesse... Você ia ser menos severo com você? Levar mais leve. Acho que levar a vida com mais leveza, acho que essa seria a reflexão. Maravilha. Agora você, Fê, é o seguinte, o que faltou você aprender em casa que você teve que aprender na rua? O que faltou? O que você... não aprendeu lá, que você teve que descobrir na marra. Porque às vezes a gente não recebe o que os nossos pais não receberam. Ou às vezes Cara, eles... sei lá. Assim, talvez eu não responda a sua pergunta falando de mim. Uhum. Porque assim, eu tive uma infância que não foi uma infância fácil. Meu pai era um cara muito linha dura, muito exigente. Minha mãe é, nordestina, semi-analfabeta, sabe? Que, sai com 14 anos de Sergipe, Aracaju, para cuidar de bebês no Rio de Janeiro. Meu pai era um cara que, era funcionário de telefonia, da Telerge, que era ficha, catava ficha para devolver. E meu pai tinha... Então, assim, eu vou te falar que eu fui bem preparado para o que ia vir no meu mundo. Meu pai não teve sabe, aquela coisa de, meu irmão, vamos embora, você vai se virar. Então, eu acho que a resposta talvez não seja da minha saída de casa para a rua, mas talvez é a saída do meu filho para a rua. Porque a forma de eu educar meu filho hoje, cara, eu queria educar, talvez, o meu filho com 80% da forma que meu pai me educou. Só que não cabe hoje. Sim. Não cabe, é muito difícil hoje em dia.
por conta dos acessos, da tecnologia, Então, das muita concorrência de informação. Cara, é muito difícil educar hoje. É difícil. Meu filho vai fazer 10 anos agora. Então, talvez a resposta não seja de como eu sair de casa para a rua, mas como o meu filho vai sair, que é o meu maior desafio hoje. Fazer ele entender... Porque, pô, cara, mal ou bem, diante da sorte que tivemos e da competência também que tivemos, eu posso dar uma vida para o meu filho hoje que, cara, ele vai sair de casa muito mais tranquilo do que eu saí, né? Tende a sair, né? Entendeu? Então, assim, cara, talvez ele vai encontrar muita dificuldade. E eu talvez tenha encontrado poucas, nos erros e acertos, nas dificuldades da vida que eu passei. Cara, eu me virei tudo bem, muito bem. Agora, eu tenho medo, uma preocupação da dificuldade que meu filho vai passar lá depois, porque... Como é que ele vai passar por isso? Como é que ele vai passar por isso? Então, eu acho que essa é a minha maior preocupação hoje, assim, sabe? Educar meu filho de uma forma que eu tenha o equilíbrio da forma que eu fui educado e a forma que se educa hoje. É o meu maior desafio hoje. Que bom, que bom. Foi muito legal conhecer um pouco mais vocês hoje, tanto no campo profissional quanto no campo pessoal. E espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo, que foi devagar, né? Foi muito rápido. Devagar não, na verdade. Devagar? Pô. Não, foi rápido demais, assim. A cara dos convidados. Passou, não. É exatamente o contrário. Passou rápido. Não parece que passou uma hora. Foi super legal. Foi rápido. Tanta coisa pra gente conversar ainda que não deu tempo, que acho que a gente vai ter que voltar pra uma outra rodada. Ó, pra fechar, Zé, a marca que quiser entender melhor como entrar, quais as vantagens de estar na TV conectada, ou uma faculdade, um profissional quiser trabalhar com você, quiser uma palestra tua, quais são os pontos de contato? Acho que o principal ponto de contato que a gente tem é a nossa rede social no LinkedIn, ali procurar Samsung Ads Brasil. Acho que lá você encontra os canais, fala direto com o time. Eu não tenho redes sociais. Também saí faz um tempo. Diferente. E acho que a única rede social que eu tenho hoje em dia é LinkedIn. Deu merda? Não, na verdade não. Na verdade tem um pouco a ver com esse movimento de tentar se conectar e tentar ficar focado mais no que realmente importa. Uhum. Então, acho que a LinkedIn é a melhor forma de procurar a gente para falar isso, e estamos super abertos aí tanto com as marcas, como profissionais, como com as pessoas, para a gente poder fazer alguma coisa junto. Obrigado, Bri, super obrigado pela oportunidade. Isso. Eu achei que foi muito legal, eu não achei que foi devagar. Eu achei que foi muito bom. Na verdade, eu me expressei mal. Na verdade, eu queria falar justamente o contrário. Foi rápido demais, não deu nem tempo de a gente conversar. Eu tô brincando, foi super legal. Eu adorei conhecer mais. Eu também conhecia como espectador e fã de basquete e adorei esse papo. Você vê que ele ser um ex-Big Brother é desse tamanho perto da sua trajetória. Cara, hoje as pessoas me conhecem muito mais pela minha presença no digital do que pela participação. Pela parte esportiva, do que pelo Big Brother. As pessoas nem lembram que eu participei, assim, sabe? Isso também foi um processo de mudar o meu brand pessoal, assim, porque eu não poderia ficar só atrelado àquilo, porque, pô, eu falo de esporte, eu falo de NBA, é muito maior do que essa eu sou pai, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho tanta coisa pra falar. Não que seja um problema falar de Big Brother, não é isso. Só que eu sou muitas coisas. Eu sou não é muito mais que isso, que isso é um negócio muito gigante, mas eu tenho muitas outras coisas aqui dentro da minha bag, sabe? Então, eu agradeço também a participação aqui, foi muito legal contar essas histórias, né? Entender outros pontos de vista, desenvolver aqui esse diálogo para mim é muito... Pô, eu gosto de gente, por isso que eu parei de tecnologia, por isso que eu saí da frente do computador, porque eu comecei fazendo informática, gosto de gente, gosto de falar. Então, obrigado pela oportunidade, foi muito legal estar aqui, espero poder voltar. E a marca que ainda não trabalhou contigo, ou que já trabalhou contigo, como a Samsung, que quiser trabalhar novamente, quem quiser uma palestra tua, porque, pô, a história é bacana, ela... É uma história que conecta. Quais são esses pontos de contato? As minhas redes sociais, né? Principalmente ali, @FeMedeiros. Você acha no TikTok, você acha no Instagram, Facebook, Fê Medeiros Oficial e tal. E também, né, pela Mind, que é a minha agência. A gente está lá com um e-mail lá na minha bio também. Então, cara, tá tudo fluindo bem. Dá pra gente trabalhar e fazer bons negócios aí. Maravilha. Agradecer a Mind também, sempre parceira aqui. Trazendo gente interessantíssima para compor nossos assuntos. E outras nem tanto. Quer falar nomes? Que isso? Nada a ver, gente. É mentira. Gostou? Gostei. E você?
Gostei também. Também aí ele pergunta, gostou? Ninguém vai falar, não gostei, né? Ela fala, não, ninguém não foi normal, tão né? legal hoje, não é não. o caso. Hoje foi. É que tem dia que é puxado, mas hoje foi ótimo. Que bom. Foi. Quero agradecer demais a presença de vocês. E lembrando que o REC na Nova Brasil vai ao ar toda terça-feira, mais ou menos do meio-dia a 1h, no digital, ou a qualquer hora do dia nas ondas da... Nova Brasil! Então é isso, um beijo Tchau, e até gente. semana que vem. Valeu, galera. Obrigada.